Mateus 6,10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós vimos semana passada sobre a segunda petição: venha o teu reino. E agora nós veremos a terceira petição, que é a parte B desse versículo, que é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí nós encerramos a primeira parte do Pai Nosso. O Pai Nosso é dividido em duas partes, ou melhor, em 4 partes. A primeira é o que a gente chama de prefácio, que é a invocação, Pai Nosso que estás nos céus. Depois vem 3 petições, 3 pedidos que são direcionados a Deus, relacionados a Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e agora seja feita a tua vontade. Para depois então termos 3 petições relacionadas a nós, pedidos que costumeiramente nós fazemos a Deus, que são do nosso interesse. E por último, você tem uma conclusão do Pai Nosso, que também é uma doxologia, uma palavra que a Bíblia usa para indicar louvor, ou seja, uma palavra de louvor. O Pai Nosso termina com essa conclusão de louvor. E hoje nós encerramos então a primeira parte, a primeira sessão de pedidos do Pai Nosso, que é a sessão de pedidos relativos a aquilo que, digamos, devemos pedir e desejar a respeito de Deus. E aí eu pergunto a vocês: o que vocês entendem? O que você entende quando ouve a expressão vontade de Deus? O que passa na sua cabeça? Qual é a ideia que você tem do que significa vontade de Deus? Há um entendimento um pouco equivocado entre evangélicos mesmo. Não precisamos ir muito longe, mas entre evangélicos há um entendimento equivocado a respeito do que é a vontade de Deus. Muita gente pensa em vontade de Deus sempre em sentido de algo misterioso que precisa ser descoberto. Geralmente se pensa assim, mesmo entre evangélicos. É comum se pensar a vontade de Deus dessa maneira, ou seja, pensar em desígnios, em propósitos de Deus para os acontecimentos futuros. Geralmente pensamos, preciso descobrir a vontade de Deus para a minha vida. E quando alguém fala assim, geralmente está pensando em tentar entender o que é que Deus quer que você faça no futuro, numa determinada situação, certo? Como que, olha, se você, por exemplo, decidisse fazer um determinado curso numa faculdade e não outro, você poderia estar errado por não estar fazendo aquilo que Deus havia preparado para você. Alguma coisa nesse sentido. Ou, de repente, alguém que está pensando em começar um relacionamento e pensa, não vou começar um relacionamento, ou vou começar porque entendo que essa é a vontade de Deus para a minha vida. Geralmente pensa nesses termos, em termos um tanto, digamos assim, místicos sobre a vontade de Deus. Porque como então eu vou descobrir? É uma pergunta que se devolve, né? Como você sabe que aquele rapaz que você quer namorar é o rapaz que Deus separou para você? Porque aquele curso é aquele curso certo para você. Percebe? Como você sabe que essa é a vontade de Deus? Como você sabe que é a vontade de Deus para a sua vida? De que maneira? Fica então a questão. Precisamos então saber o que é a vontade de Deus. E para isso separei aqui, irmãos, 4 coisas das quais necessitamos para orar corretamente. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para que você ore corretamente nesta oração, que é uma das orações, já adianto, mais difíceis da Bíblia. É desejar a vontade de Deus para a nossa vida. É uma das coisas mais difíceis. E nós vamos ver por quê. Primeira coisa que você precisa é conhecer a vontade de Deus corretamente. Como os anjos e os santos já adormecidos, já mortos, já conhecem nos céus. Porque esse pedido ele tem um padrão. Qual o padrão? Como no céu. Então o que ele está pedindo, o Senhor está nos ensinando a pedir, é que
a gente peça que a vontade de Deus seja feita na terra como ela já é feita no céu. Ou seja, os anjos já fazem e já conhecem a vontade de Deus corretamente. E aqueles que já morreram em Jesus também já conhecem a vontade de Deus e já a fazem perfeitamente nos céus. Mas nós aqui na terra não. Então precisamos orar a respeito disso. Mas para que você ore corretamente essa oração, você precisa conhecer a vontade de Deus e conhecer corretamente. Primeiro, entender que a vontade de Deus tem dois sentidos na Bíblia. E esse é um ponto muito interessante que eu espero que a gente tenha oportunidade para depois aprofundar a respeito disso. De como tomar decisões segundo a vontade de Deus. Mas já de antemão, eu falo para vocês que vontade de Deus tem dois sentidos. O primeiro é o sentido que a gente chama de decretivo, ou seja, de decreto. É esse sentido de aquilo que o Senhor nos guardou para o futuro. A vontade de Deus como um futuro. Porque a gente entende que Deus está no governo de todas as coisas. Estando no governo, Ele faz o que Ele quiser. Porque não tem ninguém acima dele a quem Ele tenha que responder. Correto? Então o que acontece? Deus, Ele controla a história, ainda que para nós muitas vezes não pareça. Porque a gente vê tanta desordem, né, tanto caos, a gente pensa, onde é que o Senhor está? Né? É por isso que o salmista, quando a gente leu aqui, ele, no seu entendimento humano, fala: Senhor, não te demores. Né? Olha, a última frase da oração, né? Senhor, não demore. Né? Você vem me socorrer rápido. O Senhor vem na hora certa. Mas essa é a nossa posição quando estamos aflitos. Mas o fato é que o Senhor está no controle de tudo e, portanto, Ele faz a sua vontade. E aí, de fato, essa é uma vontade muito complicada da gente querer compreendê-la. E vou aprofundar-me mais um pouco a respeito disso. O segundo sentido de vontade é o sentido de preceito. Ou seja, a vontade de Deus, ela não é só decretiva a respeito do nosso futuro, se amanhã nós amanheceremos saudáveis ou doentes, se amanhã acontecerá algum acidente ou não, se amanhã ganharemos uma grande bênção, é Deus que sabe. É a vontade de Deus para a nossa vida no sentido de futuro. Mas também há uma vontade de Deus, e essa eu diria a vocês, é muito mais importante a gente se preocupar com ela. É a vontade de Deus enquanto mandamento, enquanto preceito, que é a maneira mais comum da Bíblia utilizar o termo vontade. Vontade na Bíblia quase sempre está nesse sentido, no sentido de preceito, mandamento, ordem, lei, aquilo que o Senhor quer que você faça. Faça a vontade de Deus, não no sentido de você tentar adivinhar que faculdade Deus quer que você faça, que trabalho Deus quer que você se envolva, sabe? Com quem você deve casar, se você deve ou não este ano tentar ter filhos, não é isso. Por quê? Porque muitas dessas respostas, simplesmente, nós não sabemos, porque muitas delas, inclusive, dependem do próprio Deus. E são aquilo que a gente chama de vontade enquanto decreto, enquanto aquilo que o Senhor determinou para o futuro. Mas é uma vontade que é preceito, ou seja, que é mandamento, e você precisa entender essa vontade. Essa sim, você precisa buscá-la. Daniel 4,35, sobre o decreto diz: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos, ou anjos do céu e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe o que fizeste. Ou seja, o Senhor, Ele cumpre a sua vontade, né? O que Ele determinou, ou melhor, o que Ele pré-determinou. Quando o Senhor chama Natanael, Ele vê Natanael debaixo da figueira. E Ele já sabia o nome de Natanael, Ele já sabia quem Natanael era, Ele já sabia que queria Natanael para ser seu discípulo. E Natanael mesmo não pôde fazer nada contra isso. Muito pelo contrário. Ele mesmo ficou muito impressionado e creu em Jesus como Messias só pelo fato de Jesus ter dito que tinha o visto debaixo da figueira. Porque a vontade de Deus decretiva é assim. E é muito complicado a gente tentar entendê-la ou buscar adivinhá-la. Mas a outra vontade de Deus, a vontade de Deus enquanto preceito, a outro sentido da vontade de Deus, melhor dizendo, esse sim, você deveria procurar entender.
são os preceitos. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. A gente acabou de ler no Salmo 40, versículo 8. Ou seja, agrada-me fazer a tua vontade e dentro do meu coração está a tua lei. Olha só, lei e vontade aqui estão como sinônimos. É o que a gente chama na interpretação bíblica de paralelos. São duas frases que podem ser colocadas em paralelo, que elas têm o mesmo sentido. Ou seja, este salmista, que é Davi, ele tem prazer na lei de Deus, prazer em cumprir as ordens de Deus. Sabe, aquele prazer, por exemplo, que a gente não tem quando um irmão pede um copo d'água, a gente fica com muita chateação e não quer atender, né? Mas, sabe quando alguém que você ama muito te pede uma coisa, você tem muita satisfação em atender? É isso que o salmista tem. Isso é atender a vontade de Deus. Esse tipo de vontade que nós deveríamos nos preocupar mais, porque essa está revelada. O futuro, nós não sabemos, pertence ao Senhor. É aquilo que em Deuteronômio, Moisés diz que são as coisas encobertas. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós. E o que é que está revelado? A vontade de Deus enquanto preceitos de vida. Ou seja, você quer viver segundo a vontade de Deus? Procure então conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida enquanto preceito, enquanto lei, enquanto mandamento, enquanto ordem, como Ele quer que você viva. E isso, irmãos, já está revelado, já está muito bem claro e escrito nas Escrituras, e nos leva ao segundo ponto, que é: você precisa comprometer-se em cumprir a vontade de Deus, assim como os anjos e os santos já falecidos nos céus. Ou seja, você precisa também se preocupar em cumprir essa vontade. Aí é que está, você não cumpre a vontade, você não se preocupa em cumprir a vontade de Deus enquanto decreto futuro, porque você nem sabe. Seria injusto te cobrar isso. Mas eu e você, nós temos a obrigação, a ordem de, se somos filhos de Deus, nós devemos nos comprometer a cumprir a sua vontade enquanto preceito. E aí, de que maneira você pode cumprir a vontade de Deus enquanto preceito, mandamento para a sua vida? Conhecendo a palavra de Deus que contém os preceitos. Não tem outro jeito. Como é que você vai saber, né? Não roubarás, não matarás, não levantarás falso testemunho? Como é que você vai saber que, por exemplo, quando nós ofendemos apenas com palavras alguém que é a imagem e semelhança de Deus, nós já somos culpados de homicídio diante de Deus? Já pararam para pensar nisso? Mas é assim que o Senhor interpreta a lei, quando Ele diz: olha, aquele que chamar o seu irmão de uma palavra parecida com idiota, olha só, é leve, né? Há xingamentos muito piores, mas Ele diz, ou seja, o mínimo desprezo ao seu irmão já é culpado do sexto mandamento, já é homicida. Olha que pesado. Mas diante de Deus é o que nós somos, se nós fazemos assim. Mas como nós iremos conhecer que sequer nós deveríamos ofender os outros, se a palavra não nos fala? E como é que eu vou saber que a palavra nos diz isso? Mergulhando nela, conhecendo ela, lendo, meditando nela. Não tem outro jeito, irmãos, não tem outro jeito. Conheça a palavra de Deus, porque é nela que estão os preceitos de Deus para a sua vida. E segundo, você negue-se a si mesmo, de tal modo que a sua vontade esteja alinhada à vontade de Deus. E aqui de novo, é a vontade enquanto lei, preceito, porque muitas vezes, na maioria das vezes eu até diria, Deus quer que façamos coisas que nós não queremos. Amar os inimigos, por exemplo, é muito difícil. Eu diria que humanamente chega a ser impossível mesmo. Mas o Senhor quer que a sua vontade, a minha vontade, esteja alinhada à vontade dEle. E a vontade dEle é esta: ame os seus inimigos. A vontade dEle é esta: aguente, muitas vezes, desaforo. Essa é a vontade dEle. Não revide da maneira como os outros que não creem em mim revidam.
Percebe? Essa é a vontade, a gente tem que negar a nós mesmos. Ou seja, aquilo que nós gostaríamos de fazer, mas nós não faremos. Por quê? Porque isso não me faz ser alguém que obedece a Deus, alguém que realmente o honra. Então é necessário alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. De que maneira? Negando a nossa vontade. E assumindo a vontade de Deus como a vontade para a nossa vida, como se fosse a nossa própria. Isso requer, irmãos, muito esforço, muita prática da nossa parte e muita oração. Essa oração aqui deve ser repetida sempre. Sempre peçam ao Senhor, seja feita a tua vontade. Por quê? Porque nós temos grandes dificuldades em fazê-la. Grandes dificuldades. Negar a nós mesmos é uma das tarefas mais difíceis que há, mas não é impossível. Terceiro, você precisa aceitar a vontade de Deus em sua vida. Aqui relacionado especificamente com os planos de Deus e relacionado aos decretos. Tem algo também com relação àquilo que Deus nos guarda para o futuro relacionado a esta oração, que é o entendimento de que nós precisamos aceitar na nossa vida aquilo que está guardado para nós. Os planos de Deus são mais elevados que os nossos. Muitas vezes queremos coisas e não recebemos, ou recebemos coisas que não queríamos. Como entender muitas vezes diante do Senhor quando nos abate uma tristeza grande, uma grande decepção, uma grande tragédia? E é meio ruim assim, indigesto a gente pensar que é vontade do Senhor. É vontade do Senhor, irmãos, não no sentido de que isso dá prazer a Deus. A nossa tristeza, os prejuízos que acontecem na nossa vida, perdas que sentimos ao longo da nossa caminhada. Mas é a vontade de Deus no sentido de que tudo o que acontece faz parte do seu plano de redenção. Mesmo que para nós hoje pareça confuso. E aí o que o Senhor nos ensina aqui, quando Ele nos diz, olha desse jeito, seja feita a tua vontade, Ele está querendo dizer o seguinte, olha, descansa. Descansa que a vontade de Deus, ela está alinhada com os planos de Deus. Então, o que acontece na nossa vida, que não era planejado por nós, está dentro dos planos de Deus. De tal maneira que nós devemos aceitá-la. Devemos entender que tudo, mesmo aquilo que nós não entendemos, faz parte do plano de Deus para nós. O melhor exemplo disso na própria Escritura, há vários, mas talvez seja muito oportuno de novo a gente voltar à história de José, que sofreu muito ao longo da sua vida, que foi vendido pelos seus irmãos, que foi escravo no Egito e que foi acusado de um crime que não cometeu e ficou preso por anos preso. E para no final da vida dele, ele reconhecer que tudo de ruim que havia ocorrido com ele fazia parte de um plano maior, que não estava relacionado só à vida dele, José, mas à de salvação de um povo, que era o povo da sua família, e na verdade de toda a população da redondeza ali do Egito, por conta dos anos de fome. Essa perspectiva que José tem é muito interessante. Percebe o quanto que José então pôde descansar ao longo da sua vida, sabendo que mesmo não entendendo o que é que estava se passando, por que ele sofria tanto, que Deus permanecia no controle. Então ele podia descansar. Siga nesse sentido então o exemplo do próprio Jesus. Quando o Senhor no Getsemane, ele está ali orando junto, na companhia dos seus discípulos mais achegados, mais próximos. Mateus 26, 39 registra isso. Ele ora, Senhor, afasta de mim esse cálice. Essa é a oração do Senhor. O Senhor pedia o afastamento daquele cálice, que era tomar o cálice da ira. Cálice na Bíblia
muitas vezes tem essas simbologias, simbolismo de quê? De representar a ira de Deus, a fúria. E quando o Senhor ora, faça de mim esse cálice, Ele não está falando necessariamente da cruz enquanto castigo físico, Ele não está falando dos chicotes, Ele não está falando da coroa de espinhos. Tudo isso vai acontecer, o Senhor será espancado, tem uma série de problemas relacionados a isso. Todavia, Ele está falando sobre o fato de que a ira de Deus se derramará sobre Ele naquele momento da cruz, porque Ele expiará o pecado dos homens. Então, Ele ora de maneira mais sincera. O comentarista diz que não haveria oração mais sincera no mundo a ser orada, digamos assim, do que aquela que o Senhor fez no Getsemane. O Senhor orou, afasta de mim esse cálice da sua ira. Mas depois, o que é que Ele fala? Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Será que, por exemplo, quando nós colocamos nossos pedidos de oração diante de Deus, nós fazemos assim? Nós oramos pedindo, abrindo nosso coração diante do Senhor, colocando diante dEle todos os pedidos, os desejos, as aflições do nosso coração. A gente vai ver na segunda parte do Pai Nosso que é muito bom a gente fazer isso. Aquelas 3 petições relacionadas a nós já meio que incluem todos os outros pedidos possíveis que nós poderemos fazer ao longo da vida, certo? E é muito bom então que a gente coloque diante do nosso Pai aquilo que nos aflige, os desejos que nós temos, porém, no final, sempre colocar também este acréscimo. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. O Senhor muitas vezes responderá nossas orações, mas não do jeito que a gente quer. Nós oraremos por cura, mas não necessariamente teremos cura. E aí a vontade de Deus falhou? Não falhou. Ela permanece fiel ao seu propósito. Mas nós precisamos entender que os planos de Deus são mais elevados do que os nossos. Do outro lado da eternidade, onde estão os anjos e aqueles que já morreram em Cristo, esses hoje já têm um entendimento mais claro. Caramba, foi por isso que eu fui cometido por tal doença terminal. Caramba, eu sei porque é que naquele dia eu perdi o emprego. As coisas ficam claras. O apóstolo Paulo nos fala isso em Coríntios 13. Que nós seremos conhecidos de maneira completa e conheceremos também a Deus e conheceremos como as coisas são de maneira completa no dia da nossa redenção, quando estivermos com o Senhor. Mas até lá, irmãos, nós não sabemos. Então o que fazemos? Apenas oramos, seja feita a tua vontade. Que não seja como eu quero, mas como tu queres. O quarto e último ponto necessário que você precisa para orar corretamente esta oração você precisa também ter esperança. Ter esperança no cumprimento da vontade de Deus. Porque mesmo, irmãos, que a vontade de Deus também inclua essas coisas que não são boas para a gente, é como eu disse, o Senhor não tem prazer nelas. A Escritura nos fala que nem a morte do ímpio é aquele que não crê em Deus, aquele que não segue Jesus. E a Bíblia fala que nem a morte dele, o Senhor não tem prazer. Antes, Ele tem prazer que o ímpio se salve. Não tem prazer na morte. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Ou seja, de modo algum, o Senhor está alheio ao nosso sofrimento. Isso é tão verdade que Ele elaborou um plano para tirar o homem da desgraça onde está, para livrar o homem das garras da morte, para libertar o homem dessa condição que a gente chama na teologia de caída. E aqui então, quando Ele nos fala, seja feita a tua vontade, Ele também está nos ensinando que nós devemos ter esperança no cumprimento dessa vontade, porque essa vontade é boa e agradável. Romanos 12 fala assim, para que vocês venham a conhecer qual é a boa e perfeita vontade de Deus, e agradável. Uma vontade boa, perfeita
e agradável. Se é boa, então nós deveríamos ter esperança quando ela se realizasse. E aqui, nesse caso especificamente, com relação a este plano de redenção. Esse plano de redenção começa lá no Éden, quando o homem e a mulher pecam. O Senhor está dando as sentenças para cada um dos envolvidos no crime. Ele dá a sentença ao homem, ele dá a sentença à mulher e à serpente. E quando dá a sentença à serpente, ele faz uma promessa que Eva escuta, porque a promessa é para ela e para o seu marido, de que, olha, o filho da mulher, e a mulher é Eva em questão, ele esmagará a cabeça da serpente. Claro que Eva ali, como Adão, são representantes de toda a humanidade. Mas Eva, inclusive, quando tem o primeiro filho, ela diz: alcancei do Senhor um homem. Como se ela dissesse: olha, esse deve ser o rapaz que vai esmagar a cabeça da serpente que me enganou. O Senhor também diz à serpente: mas tu morderás o calcanhar dele. Esse é o que a gente chama de primeiro evangelho. Em poucas palavras, o Senhor mostrou para Eva, ainda de maneira, sabe, muito simples. Por isso que nós chamamos de semente do evangelho, porque uma semente não é uma árvore, mas é o que ela vai se tornar se desenvolvendo. Então aquela era a semente do evangelho, de que um homem, um filho de mulher, iria esmagar a cabeça da serpente que enganou a humanidade. E era isso que eles estavam prometendo. E aquele evangelho, ele se desenvolve ao longo do tempo. Ele se desenvolve, o Senhor chama Abraão, de Abraão faz um povo. Esse povo, ele dá a lei por meio de Moisés. Vem Davi como rei, o Senhor renova a promessa com Davi e diz que de Davi surgirá um rei cujo reinado não terá fim. E aí parece que então este prometido já tem nome, Messias, né? Já tem um título, Messias, já tem um cargo, ele será rei, outro cargo será sacerdote e o outro cargo, ele também será profeta. E essas promessas todas, elas são cumpridas em Jesus. Porém, até a ressurreição, uma parte desse plano de redenção foi cumprido. Falta outra, que nós estamos aguardando. O Senhor vem, ele nasce, ele cresce, ele começa seu ministério, ele morre e ressuscita e deixa a igreja. Porém, ele faz uma promessa que voltará para julgar vivos e mortos, como diz o credo. Ele voltará para consumar o plano de Deus, ou seja, para encerrar completamente com qualquer domínio do mal sobre a terra e trazer para nós o teu reino, como a gente orou semana passada. Então esta oração aqui também nos convida a ter esperança. Você precisa ter esperança na vontade de Deus. Esperança de que o plano de redenção, este plano que começou lá no Éden, que se desenvolveu ao longo da história do povo hebreu e que tem como seu ponto alto Jesus, ele será consumado por este próprio Jesus, como os anjos disseram para os apóstolos no dia em que o Senhor partiu para o céu. Olha, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, também irá descer, visível, para fazer o quê? Encerrar a história, dar um fim a qualquer tipo de dor, ao governo da morte sobre o homem, ao pecado, e condenar o diabo completamente. Isso então deveria ser para nós esperança, então de que o céu desça à terra. Tenha esperança que aquilo que Deus iniciou, ele terminará. Isso não só na história, mas na nossa própria vida, a sua vida e na minha. De entender que se o Senhor começou uma obra em você, ele terminará, ele irá completar. E aí, concluindo, irmãos, deseje que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas como é difícil desejar isso. Por isso que, para concluir, eu gostaria de falar a vocês o seguinte: que você deve orar, pedir a Deus, para que você aprenda a
a cumprir, a aceitar e a confiar na vontade de Deus. Não é à toa que o Senhor pede para que oremos. O Senhor, por exemplo, não precisa nos pedir para que oremos, para que amemos mais a nós mesmos. Tipo, você precisa orar pedindo a Deus mais amor próprio. Não precisa, porque geralmente nós temos muito amor próprio, muito amor por nós mesmos. Então, é meio desnecessário, pelo menos para a grande maioria das pessoas, orar a Deus pedindo amor próprio. O Senhor nos pede para que apresentemos em oração aquelas coisas que para nós são humanamente impossíveis de fazer, a não ser que Ele mesmo, o Espírito de Deus, nos auxilie. Então sim, irmãos, é muito difícil orar, seja feita a tua vontade, mas por isso mesmo você deve orar, pedir a Deus isso. E de que maneira? Confiando em Jesus, que já satisfez a vontade de Deus na cruz por nós. Então, por causa dele, nós podemos orar. E por causa da ação do Espírito, nós podemos orar confiantes de que, inclusive, nesse processo da nossa caminhada com Cristo, nós vamos a cada dia, e que nós oramos, seja feita a tua vontade, nós vamos desejando essa vontade mais e mais. E você vai ver que até no final da sua vida com Deus, você vai observar o quanto que a sua vontade e a vontade do seu Senhor ficaram cada vez mais parecidas, até ficarem iguais. O Salmo 23, ele fala a respeito de uma ovelha que diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esta ovelha, que claro é uma pessoa, uma figura de linguagem para uma pessoa cuidada pelo Senhor, que é o pastor, ela está dizendo o seguinte quando ela fala isso: o Senhor é o meu pastor, o Senhor cuida de mim e de nada então terei falta. Ela fala isso compreendendo que, na verdade, no fim de tudo, o que ela precisa realmente é do Senhor e daquilo que o Senhor dá, e mais nada. Da mesma maneira, com relação à vontade de Deus, a gente vai compreender isso no processo de caminhar com Deus dia após dia, de orar insistentemente ao Senhor: seja feita a tua vontade, assim na terra como já é no céu. Na minha vida, começando por mim, eu estou incluído na sua vontade, orando desse jeito, irmãos, confiando no Senhor. Nós vamos ver que no final da nossa caminhada, muito da nossa vontade terá mudado bastante, estará muito alinhada com a vontade de Deus nos céus. Vamos orar? Senhor, nós queremos orar neste momento, ó Deus. Seja feita a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, que seja a tua vontade cumprida em nós, não apenas aquilo que o Senhor nos guardou para o futuro de cada um aqui dos meus irmãos, mas também com relação aos teus preceitos, a tua lei, que possamos cantar como salmista, que diz que o seu prazer está em cumprir a sua lei, ó Deus. Possamos também fazer deste o nosso cântico e buscar conhecer a tua vontade, ó Deus, e buscar cumpri-la de maneira esforçada, cumprir, ó Deus, as suas ordens, os seus mandamentos, viver como filhos na luz. Ó Deus, nós também nos ajuda, Pai, a aceitar quando a sua vontade, ó Deus, vem de encontro a nós de maneira como nós não esperávamos. E assim como Jó sofreu, como José, como Davi, como tantos outros, mas sobretudo como o Senhor Jesus sofreu na cruz, nós possamos, ó Deus, entender que o sofrimento também é uma disciplina da sua escola, Deus, para nos formar segundo o caráter de Jesus. Pai, nos ensina, Senhor, a aceitar a tua vontade e a poder orar assim, com tudo que seja como o Senhor quer e não como nós queremos. Senhor, nos dá também esperança, Pai, de que a tua vontade, Senhor, enquanto o seu plano de redenção será cumprido, de que isso nos dá esperança, de que um dia sim
toda tragédia, toda tristeza, toda morte, todo pecado, todas as obras do diabo serão desfeitas, porque o Senhor consumará o seu plano e fará o céu descer à terra. Senhor, é o que nós oramos no nome de Jesus, pedindo que o Senhor guarde cada um dos meus irmãos e que possa fazer com que a tua palavra, Senhor, frutifique nos seus corações. Amém. Vamos cantar, irmãos, mais uma vez?